Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão da Comissão de Estudos e Ponentes da Associação dos Arqueólogos Portugueses. Em primeiro lugar, queria agradecer à Associação, claro, mais uma vez ter disponibilizado esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Estamos a tentar fazê-lo online, de maneira a tentar perceber se chegamos a mais gente, se vamos novamente voltar ao presencial e de maneira que nós podemos pôr estes novos recursos ao nosso serviço. Este vídeo ficará gravado e vai ser disponibilizado nas plataformas da Associação dos Arqueólogos Portugueses, pelo que agradeço desde já aos nossos comunicantes a vossa presença. E não sei se a Associação dos Arqueólogos quer dizer algumas palavras antes de começarmos. Se podemos dar a palavra e depois no fim a apresentação suponho que durará cerca de 20 minutos e depois aqui poderemos incitar uma conversa para falarmos uns com os outros. Não, obrigado, tenho a associação, são vocês também, és tu, principalmente aqui da Comissão de Estudos Alciponenses. É só cumprimentar toda a sala, agradecer à Comissão por mais esta iniciativa. E pronto, e são todos bem-vindos à nossa casa, seja mesmo aqui em questão online ou mesmo no Museu do Carmo, para nós fazermos crescer sempre esta instituição que já vai fazer daqui a um ano 160 anos, e que é um espaço de debate, de confronto de ideia, de reflexão, mas também de apresentação às vezes de coisas que nós não íamos ver de maneira mais formal num congresso, e este é um local também para isso, e para nós iniciarmos os nossos estudos e reflexões. São todos bem-vindos, uma boa sessão, como são todas, e depois, obviamente, se ficar disponível, também depois vamos poder te ver no YouTube durante mais algum tempo e com mais calma. Uma boa tarde a todos e boa sessão. Obrigada. Então, nesse caso, darei a palavra aos nossos oradores para que possam falar connosco e depois podemos ouvir-vos e depois conversar um bocadinho. Bem, assim sendo, vou iniciar então a sessão. Obrigadíssimo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queremos agradecer a todos vós por aceitarem o reto não só de assistir, mas certamente de quererem participar na discussão em torno da questão elencada no título da comunicação, que é provocadora, claro, no âmbito da vida e morte numa pedreira de Lisboa nos séculos XIX e XX. Em segundo lugar, o nosso agradecimento estende-se naturalmente à organização por nos ter acolhido tão bem. Posto isto, regressemos à apresentação e ao nosso estudo de caso-estudo, a parede do Alvito e as suas baterias de fórmulas. Passou? A parede do Alvito localiza-se na freguesia de Alcântara, encontrando-se delimitada atualmente a norte pelo Parque Florestal de Monsanto, a oeste pela Tapada da Ajuda e a este pela Estrada Estrangeira de Cima e a Estrada do Alvito, e a sul, como podem ver neste vídeo, pelo Complexo Desportivo do Atlético Clube de Portugal. No que concerne à geologia, visto que o nosso objeto de estudo é uma pedreira e os seus fornos de cal, as formações calcárias mais relevantes devido à sua utilização como matéria-prima nos fornos de cal são a formação de Canessas e a formação de Bica, ambas do Cretácico, mais concretamente do Cenomaniano Superior. A primeira, de Canessas, é maioritariamente constituída por calcários margosos e que podem ser observados no Val de Alcântara e Monsanto, enquanto a formação da Bica é constituída por calcários compactos. Esta pode ser observada também na zona de Val de Alcântara e Monsanto e estende-se pela Ajuda até à zona de Belém. É sobre esta, a formação de Bica, os calcários mais compactos, onde se insere a pedreira e os fornos deste trabalho, sendo também aquela com maior quantidade de calcário e, portanto, maioritariamente escolhida para a extração de pedra e para a produção de cal. Esta é uma das muitas pedreiras que ocuparam o cenário de Lisboeta nos séculos XIX e XX. Assim, visto que se trata de um contexto com algum dimensionamento, procedemos ao estudo mais exaustivo através de um veículo aéreo não tripulado, comumente designado por drone, no caso, este DJI Phantom 4 Pro, e a realização do levantamento fotogramétrico resultou na tomada de 527 fotografias com especial incidência nas duas baterias de forno conhecidas, tendo resultado no ortomosaico com 1.3 cm por pixel de resolução e com uma root mean squared error de 1.6, possibilitando assim a criação de outros produtos com elevada fiabilidade. Um desses é o Planfeld, que através do espectro de cores obtida pela câmara do drone, que é RGB, permite identificar, no nosso caso, áreas com maior ou menor vegetação, detectando assim
possíveis estruturas ou áreas antrópicas e também de forma a compreender os processos de abandono do local. A maior vantagem e os principais objetivos deste levantamento eram a salvaguarda pelo Registro Nacional. Foi esse o objetivo pelo qual lá fomos e que fomos realizar este modelo, este levantamento com o drone. E a execução do modelo digital de superfície permitisse, com elevado grau de precisão, a realização de análises métricas, como este que estamos a ver, da pedreira e dos produtos extraídos. Assim é possível determinar que a pedreira do Alvito e os seus 1140 metros de perímetro, com uma área correspondente a 80.734,50 metros quadrados, geraram um total de 389.501,825 toneladas de calcário, o que distribuído pelos 200 anos de atividade daria uma média de 2.000 toneladas por ano. Incrível, não é? Além de podermos, igualmente, evidenciar algumas estruturas que ficam mais claras. Aqui, no círculo inferior, a bateria de Fornos 1 e, mais acima, no outro círculo, a bateria de Fornos 2. Outro dos resultados é, como vos falei, na oportunidade de acedermos a um modelo tridimensional que podemos aceder a partir de casa e podemos mostrá-lo. Aqui com especial enfoque nas duas baterias de Fornos. Esta trata-se da bateria de Fornos 1 e as suas entradas, muito descaracterizada, é certo, pelos grafites, o lixo, dos seus tempos áureos. Em situação muito diferente, encontra-se a bateria de Fornos 2 ou o que resta dela. Agora, esta é a bateria de Fornos 2. Agora passo a voz ao meu colega João, que certamente irá escavar mais um pouco nos calcários do Alvito. Obrigado, André. Então, como bem explicou o meu caro colega, esta é uma das grandes áreas verdes, tão próximas de Alcântara, com autorização e projeto para construção civil. Em breve terá uma série de prédios com frações que, podendo não ser luxuosas, terão um preço altamente inflacionado. E, obviamente, tudo aquilo que foi a pedreira será apenas uma memória distante. A memória de um espaço de exploração industrial enquadrável naquilo que se consideram as paisagens industriais do século XIX, com a sua cadeia produtiva de cariz capitalista, onde os operários fazem parte de algo que os transcende. Na imagem, 2 fornos de cal e a pedreira, onde se efetuava a extração do calcário. Este espaço, pelo menos desde a segunda metade do século XVIII, foi absolutamente indispensável para a reconstrução da Lisboa pombalina após o cataclismo de 1755. É quase certo que, de acordo com as fontes, a extração de pedra com recurso a métodos rudimentares começou cerca de 2 séculos antes do terremoto. A indicação oficial, dada por documentação camarária, é favorável à preservação, restauro, beneficiação e recuperação para posterior musealização do conjunto de fornos, que se chama bateria. Na fotografia esquerda, por ser aquele que apresenta melhor estado de conservação e utilizando um termo mais científico, está mais bonito. E é representativo do esforço industrial da Lisboa do século XIX. Podemos atrever-nos a considerar que estas estruturas são belíssimos exemplos patrimoniais de palimpsestos. Depois de abandonada a atividade da calcinação, os fornos foram reutilizados por habitantes não operários, uma ousadia, como abrigos, esconderijos de gatunos, mais tarde oficinas, com acrescentos absolutamente contaminadores das formas originais. Imaginem que há um forno que até tem uma cozinha e um lava-loiças. Outro foi ladrilhado e transformado numa garagem. Felizmente, já não se encontram ocupados. Esta é a vista dos dias de hoje da pedreira. Era muito vasta, com cerca de 9 hectares, com uma profundidade média de 30 metros em relação aos pontos mais altos nos cortes da rocha-mãe. Utilizando a tecnologia disponível, e como ainda estamos a efetuar pesquisas bibliográficas, estimamos para já que tenham sido extraídas cerca de 400.000 toneladas de calcário. Parte desta pedra era enviada diretamente para os locais urbanos da construção, enquanto outra era então calcinada nos fornos. É que estas pedreiras, esta não é a única, obviamente, são contributos muito importantes para as sociedades industriais do século XIX.
Para não falar da questão laboral e salarial, que nos conduz a interessantes abordagens do ponto de vista da história económica. Como não associar o processo industrial desta pedreira com a construção da Lisboa do século XIX? Para termos uma ideia da importância deste património industrial, 2 dos fornos ainda contêm no seu interior uma carga de blocos de calcário não calcinados. Todos estes anos. Intocada. Obviamente, do ponto de vista da conservação e restauro científico, este contexto deve ser preservado. Portanto, deve ser feito um esforço em conjunto com as instituições ligadas ao património e em conjunto com o poder político local na direção de preservar este património e educar a população local para os contextos industriais da Lisboa do século XIX. Já estão a dormir? Não. Esta conversa toda sobre estruturas, processos, quantidades, não vos dá sono? Nós achamos que isto dá um tédio imenso. É um discurso chatíssimo. Com os discursos habituais da arqueologia portuguesa conseguimos reduzir os currícula destes sítios cheios de humanidade e relações a uma condição de funcionalidade original e ignora-se a história riquíssima que se pode contar. Em Portugal tenta-se construir um período industrial que até pode ter acontecido, sim, mas não foi um século inteiro. E nem se revestiu de exclusividade, como que ofuscando todos os aspectos que uma sociedade contém. Este é o tipo de discurso que nós queremos contrariar com esta apresentação. O que quisemos fazer foi vincar este discurso que já está exausto, já está completamente exausto. Cavalos de vapor, estruturas, obras de engenharia, relações aritméticas, sociedades industriais, tonelagens, capacidades coordenadas, matrizes de Harris, mesmo quando só servem para deixar alguém muito feliz, não é? Obviamente precisamos sempre de uma abordagem histórico-culturalista. É óbvio que precisamos. Mas como ponto de partida, não é como um fim em si mesma. Multidisciplinaridade, multifocalidades, e que nós somos também antropólogos do passado. Não somos exclusivamente observadores estáticos. Portanto, vamos dar um passo em frente. Certo, João? Certo, João. Está, obrigadíssimo. Pá, olha, a grande questão que nós trazíamos aqui hoje, digamos, esta segunda parte, mas que na realidade é o debate, então como é que nós vamos fazer para mudar estas narrativas? Ou seja, o que é que nós vamos fazer para transformar, para discutir, para desafiar estas narrativas instituídas? Porque na realidade o que nós devíamos estar a falar era dos verdadeiros atores do passado, nós devíamos estar a falar das pessoas, não é de estruturas. Ou seja, as pessoas que na realidade são constantemente esquecidas e estão constantemente ausentes daquilo que é o discurso arqueológico. Atenção, isto não quer dizer que a gente não vá falar do espaço ou que não vá falar das estruturas, mas se temos que falar disso, então vamos falar como realmente eram, não eram maravilhosamente musealizados, porque isto eram as estruturas do passado. Isto é um exemplo, isto é a pedreira do Alvite em 1960, ou seja, poucos anos após os fornos terem deixado de funcionar. E como nós podemos observar, não eram assim tão bonitos. Provavelmente este sítio não era cobiçado como um dos melhores sítios agora para construir em Lisboa. E anos antes ainda devia ser pior, porque quando os fornos estavam a funcionar aqui, o ar devia ser irrespirável por causa dos fumos. Ou seja, e é disto que nós queremos falar, é estas coisas que nós queremos trazer aqui. Ou seja, nós não queremos falar se as estruturas e as arquiteturas são bonitas, nós queremos falar de como é que as pessoas eram. Nós não queremos estar a falar do processo, do maravilhoso processo, de como funcionava o processo industrial. Nós queremos falar como é que as pessoas viviam, o que é que as pessoas sentiam, e sim, nós queremos falar também como é que as pessoas sofriam. Não nos interessa a profundidade da pedreira. Nós queremos falar das pessoas que morriam lá embaixo. Morriam lá embaixo enquanto trabalhavam. Não pela grandeza de Lisboa, mas para ter que comer ao final do dia. É isso que nos interessa falar. Ó João e André, e como vocês estavam a brincar, assim, nós não nos interessa falar da tonelagem da pedreira, se temos que falar de números, vamos falar do número de pessoas que morreram lá embaixo, do número de pessoas que ficaram lá feridos. E finalmente, não nos interessa falar do progresso, ou seja, de quão felizes eram estas pessoas imbuídas no esforço comum pela grandeza de Lisboa. Provavelmente não eram felizes, ou se eram felizes, não eram por estas razões. Portanto, estas são as histórias que nós gostávamos de vos contar aqui hoje. Assim, são muitas as histórias que existem, nós vamos vos contar algumas, e estranhamente estas são as histórias que
não sabemos porquê, parece que a academia não tem interesse em contar. Okay? Porquê? Não sabemos. Talvez vão contra aquilo que são os discursos instituídos. Mas era isso que a gente vinha aqui fazer hoje. É isto que nós gostávamos de desafiar aqui hoje, e era falar precisamente deste discurso. E vou-vos começar apresentando Maria. Esta é a Maria. Maria trabalhava nas pedreiras, trabalhava de sol a sol. Era um trabalho muito duro. Ela precisava de trabalhar para sobreviver. Ela vivia sozinha, tinha vindo de fora, ela estava em Lisboa, não tinha ninguém, não tinha pais, não tinha família, okay? E o pouco dinheiro que ela ganhava todos os dias na jornada era para não morrer à fome. Agora deixem-me mostrar outra coisa. Isto é uma publicidade do Estado Novo. É uma publicidade que diz que é contra as mães que trabalham longe de casa. Porquê? Porque os filhos ficam presos. E este era o ambiente em que a Maria tinha que viver. Mas voltemos à Maria, porque isto, na realidade, isto é a história dela. Isto é a história de Maria. A Maria ficou grávida, ela engravidou. Não sabia quem era o pai, ou pai desconhecido, pai que não assumia a criança. Não se esqueçam, a Maria trabalhava de sol a sol. Era um trabalho duro. Ela tinha que ganhar todos os dias o dinheiro com que depois ia conseguir comer ao final do dia. Okay? E ela tinha duas opções. Uma, ela ficava com a criança, sem pai, sem capacidade de sustentar a si e ao filho, ou, alternativa, dava o filho para a adoção. A Maria escolheu esta segunda opção, sem choros, sem tristezas, sem mágoas, sem muito tempo para pensar, sem sequer tempo para se despedir, provavelmente foi falar com a amiga, entregou a criança com instruções para dizer assim, olha, é para pôr na roda da igreja. E a questão é, será que era possível alguém nestas condições ser feliz? Será que era possível a Maria ou outra pessoa qualquer como a Maria ser feliz? Portanto, a Maria tinha ainda uma terceira hipótese. Ela podia se prostituir. Mas não, ela preferiu dar a criança para a adoção. Provavelmente era católica, provavelmente seria inadmissível dar o seu corpo em troca de dinheiro. Okay? Na realidade não deu o seu corpo, deu o seu filho. E a pergunta é possível ser feliz nestas condições? Nós estamos a falar de 1843. Okay? Andemos 50 anos para a frente, 1892. Esta é a história do Joaquim e dos seus amigos. Eles estão aqui a sorrir na foto, mas eles trabalhavam na pedreira e trabalhavam nos fornos. Era um trabalho muito duro. Na realidade não tinham muitas razões para sorrir. Esta aqui é a história deles. É a história de um acidente. 5 deles morreram enquanto trabalhavam na pedreira. Um muro da pedreira colapsou, soterrou-os e eles morreram de forma instantânea. O Joaquim e 2 dos amigos sobreviveram, mas mais uma vez não havia tempo para chorar. Tinham que trabalhar, tinham que continuar a trabalhar, tinham que continuar a extrair a pedra para levar para os fornos e, portanto, tinham que continuar a viver. Para quê? Para ganhar o dinheiro para poder comer no final do dia. Aproximaram-se dos amigos, não para os chorar, mas para lhe tirar o pouco dinheiro que eles tinham nos bolsos. Os mortos não precisam de pagar contas no final do dia e os vivos sim. E a pergunta que eu vos faço mais uma vez é, seria possível nestas condições, era este o tipo de pessoas que poderiam ser felizes? Ou vamos mudar, digamos, a pergunta? Será que estas pessoas de alguma maneira estavam ligadas àquilo que era a grande missão da construção de Lisboa? Provavelmente não. E é estas histórias e estas narrativas que nós lamentamos que não se façam ouvir, ou pelo menos não se façam ouvir frequentemente nos discursos arqueológicos e na academia. Nós até podemos perceber, nós não aceitamos, mas podemos perceber que este discurso seja feito pelos políticos, mas nós não conseguimos, nós não aceitamos e nem sequer conseguimos perceber que estes discursos sejam feitos através da academia diretamente. Portanto, nós estamos a terminar agora aqui com uma última história. Esta história passa-se mais uma vez em 1843, vamos voltar para trás outra vez. É o ano em que a Maria deu o filho para a adoção, e é o ano também onde outras mães se calhar gostariam de ter dado os filhos para a adoção e não conseguiram. Mas não vamos contar nós esta história, nós vamos dar a palavra a um jornalista ou a uma jornalista de 1843 que relata o que aconteceu. Eu vou ler. No bairro de Alcântara, nesta cidade, junto aos fornos de cal, denominados de Alvito, brincava na rua uma criancinha de 18 meses sem guarda próximo. Um carro de bois, que vinha com grande velocidade, colhe-a na passagem. Tomba. A mãe, acode voando, lança as mãos à roda com a ânsia que lhe dá o terror, procura levantá-la para que não esmague o seu coração que ali jaz por terra.
mas a roda insensível já passou por cima do pescoço da vítima. Os jardins do céu têm mais uma açucena, mas a pobre mulher não tem já para beijar, senão um cadáver. E o nosso objetivo era precisamente este, era para mostrar a gigantesca diferença que existe entre o discurso tradicional, que fala de estruturas, que fala de cavalos de vapor, que fala de quilowatts-hora, e o discurso que devia, na realidade, estar a ser feito, que fala de pessoas, que fala das misérias dessas pessoas, que fala do sofrimento dessas pessoas, que fala da vida dessas pessoas e que, naturalmente, também fala da morte. Bom, suponho que agora é a minha deixa a perguntar, vocês afetaram-nos, conseguiram, parabéns por isso, parabéns por conseguirem chamar a atenção às narrativas discursivas que por norma a academia traz para nós nestes contextos mais recentes e que em arqueologia não tanto. Eu tenho algumas questões, seriamente. Não sei se vocês têm. Vou deixar também às pessoas da sala, se tiverem questões, para nos deixarem, também posso dar a palavra. Mas agora, deixem-me só. Já vi que eu os três no mesmo sítio. Deixem-me só chamar a atenção, pensar aqui um bocadinho e digerir esta questão toda. Em primeiro lugar, gostava de fazer a pergunta necessária, que é como é que foram, vocês veem os três, e aqui o César há pouco estava-nos a chamar a atenção a isso, vocês veem os três de um background completamente diferente. Como é que foi essa construção? Como é que vocês chegaram a este ponto que era fundamental? Ou seja, como é que esse background foi fundamental para a construção desta narrativa? Seria uma das perguntas que eu vos gostava de fazer. Olha, eu vou começar, isto foi casual, isto nasce de uma ideia de um trabalho da faculdade, okay? Precisamente onde se insistia muito no discurso do processo de produção, e onde nós nos apaixonámos, eu e os meus colegas nos apaixonámos na realidade não pelo processo de produção, que é igual ou é praticamente igual em todas as pedreiras e em todos os fornos de cal, mas apaixonámos pelas pessoas, que elas são todas diferentes em todos os sítios. E foi ver que havia muito mais histórias por trás da pedreira do teste da produção que na AX. Depois convidei o João, que achei que havia grande valor a acrescentar, com uma visão completamente diferente que ele tinha deste período em questão. E o João convidou o André, sentámos e achámos que estávamos completamente alinhados neste tipo de discurso, que fazia todo o sentido a desconstrução daquilo que se passa ainda hoje, não só em Portugal, também fora de Portugal. O nosso conhecimento é de Portugal, mas claramente isto também se passa fora de Portugal. Não vamos dizer que vamos dar o pontapé de saída da desconstrução desse discurso, porque já há mais pessoas que o tentam fazer, mas é mais um pontapé que nós gostávamos de dar. Não sei se vocês querem... Acho que disseste tudo. Bem, eu no meu caso, uma vez que também sou de outra universidade, da clássica, para mim ainda é um desafio maior, porque eu sou de pré-história, recente, calcolítico, e a minha tese de doutoramento é sobre estruturas. É sobre estruturas. E o meu objetivo de vida é chegar às pessoas da pré-história, àquelas comunidades, tentar entendê-las, as suas motivações, intencionalidades, tentar compreender o outro na pré-história. Como não é atrativo perceber o outro há 100 anos. Ou seja, o outro é sempre o outro, é uma pessoa, é um humano. Se eu não conseguir fazer com sucesso, ou tentar compreender as motivações há 100 anos, ou há 150, ou há 50, não vou ter a capacidade para me desconstruir enquanto cientista e para chegar ao outro e entender o outro como humano da pré-história. Será certamente muito mais difícil porque tenho muito menos materialidades para tentar chegar ao outro. E, portanto, foi difícil, foi e é, mas que é apelativo.
sem dúvida. Pá, enquanto arqueólogo, historiador, o que quer que seja, eu acho que é muito apelativo este trabalho. Mas difícil como? Alterar a estrutura? Eu acho que sim, acho que sim. Ou seja, difícil, Curioso. difícil, porque estou há 12 anos da arqueologia portuguesa. Não, mas é curioso porque é aquela questão de se calhar quando se lida com os períodos, vá lá, que vocês se debruçam, é a arqueologia. Vocês. É sincero, não, Vocês não, não é porque eu não tenho lido, não lido tanto com essa como tu, não é? Com esse período. E dá a sensação que é, pelo menos para mim, não é? Que é a arqueologia dos outros que estão lá longe versus esta que é a arqueologia que também é nossa, que também é de pessoas que evidentemente devem ainda estar vivas, já muito idosas, algumas, não é? Algumas com descendentes diretos, e é quase a arqueologia, é uma arqueologia mais nossa, e talvez sim, percebo que essa desconstrução seja mais complicada. A questão é a relação que temos. Ou seja, qual é a relação com o outro quando eles valorizam, pronto, dados os contextos que conheço, que trabalhei, em que eles colocam, por exemplo, um pé de um animal, um pé de uma pessoa e cerâmica. Ou seja, aparentemente, eles veem-se envolvidos na natureza e o valor para eles é igualitário. Pronto. Ou seja, às vezes até é menor. exato, exato. É. Portanto, o outro, para chegarmos ao outro da pré-história, o exercício. Ou seja, o homem é sempre o homem, hoje, ontem e será amanhã. Terá sempre emoções e etc. Essa foi uma resposta, por acaso, que o Joel deu, que eu acho que devia ser puxada para aqui, que deu no Nasta. Mas temos menos conteúdo para estudar o outro na pré-história, é por aí. Ou seja, não há entrevistas, não há... a relação com o outro é menor, por assim dizer. E estas até há, e depois parece que é... Ai, se não interessa, pá, o que é que tu não darias para ter uma entrevista a uma pessoa do período dos estudos? Dava quase a minha vida. Dava uma perna fácil. Fácil. Se alguém tiver alguma pergunta na sala, pode levantar a mão. Olha, por acaso, gostava de fazer uma observação. Epá, vocês, um elo importantíssimo. Podes passar. Um elo importantíssimo. Vocês calcularam o volume da Câmara dos Fortes de Cal? Não, eu ouvi dizer que podem calcular com esferovite, com bolinhas de esferovite. Metendo, e eu pensei que se calhar vocês trazendo uma betoneira cheia de bolinhas de esferovite para lá e enchendo os fornos de cal, que teriam uma observação, pronto, entre o Joaquim, não é? Era o Joaquim, e a quantidade de pasadas que ele tinha que meter lá para dentro. Pronto, eu percebo a tua provocação, pá, e é uma provocação bastante boa, mas deixa-me informar-te que além de drones, inventaram há pouco tempo uma coisa chamada AutoCAD. AutoCAD, ok. Pronto, obrigado. Não, agora uma pergunta mais séria. Vocês acham que este sofrimento que estas pessoas que tinham que passar, não é? Era necessário ao processo que envolvia, a todo este processo de fabrico de cal, ou não era necessário? O que é que vocês acham? É um dos grandes discursos que nós queremos combater, não é? Que é a história os efeitos colaterais do progresso, okay? Que é as pessoas que têm que sofrer para o bem maior comum. Portanto, é claro que o André referiu muito bem que isto das pessoas pobres eram felizes ou não é uma provocação, porque tínhamos de definir o que é felicidade e o que não é felicidade, e o que é ser pobre, mas pronto, era mais uma provocação em si. Eu ainda da outra vez que nós estávamos a falar, lembrei-me de uma frase do Dostoiévski, que não é para mostrar que estou culto, mas pronto, é porque não sou, mas porque é uma frase que está ligada com isto, que é uma frase que ele tem do livro dos Irmãos Karamazov, onde ele diz que se vocês pudessem construir o edifício do mundo, as palavras são mais ou menos assim, as palavras são em russo, mas pronto, a tradução é mais qualquer coisa assim. Se vocês pudessem construir o edifício do mundo, finalmente baseado na felicidade final e na paz total, mas esse edifício tivesse que ser construído nas lágrimas de uma criança morta, e agora imaginem no vosso filho, no vosso neto, vocês trocavam ou não trocavam?
Ele não dá resposta. É a provocação do Dostoiévski. E eu não sei responder também. Mas sei que não podemos deixar de falar sobre estas pessoas. E acho que independentemente de ter acontecido ou não ter acontecido, são os sempre esquecidos e são a base da construção desse edifício final de felicidade e de paz. Neste caso, nem é verdade no nosso caso, mas utilizando a metáfora para o progresso, para a construção de Lisboa. Não sei se respondi. Qatar, hoje. Sim, perfeitamente. Agora temos aqui uma pergunta. Eduardo levantou a mão. Peço-lhe que ative o seu som, por favor. Olá, boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Eu vou só subir um bocadinho. Gostei muito da abordagem, parabéns. Eu vou me identificar, eu trabalho na Universidade Católica, na área de conservação e restauro, e tenho uma série de amigos no IHC, pronto, e quando vi esta comunicação, o título, achei o título muito sugestivo e pronto, e interessou-me ouvir. Eu tenho bastante ligação, eu também passei pela arqueologia, também passei pela pré-história, percebo perfeitamente o que o André está a dizer de reconstruir, digamos assim, os acontecimentos finais num sítio. Já há muitos anos que não trabalho em arqueologia, portanto enverdei pela conservação e restauro, e tenho uma especialização na área de património edificado, portanto estou bastante por dentro dos processos de fabrico da cal, e realmente mesmo nas musealizações que têm sido feitas para a preservação das chamadas estruturas, nunca se fala destas questões das pessoas. E eu acho que, de facto, a vossa abordagem é muito fresca, é um refreshment muito bom, porque até mesmo para a musealização do sítio deveria haver talvez uma vertente interpretativa que pudesse ir buscar exatamente toda essa quantidade de valores intangíveis que estão ligados às vivências das pessoas naquele sítio e que não deveria ficar só com a musealização das estruturas, senão vamos voltar a preservar apenas os processos, as estruturas, as produções. Pronto. Porque nós, na área de conservação e restauro, cada vez mais hoje, mesmo que seja no património edificado ou no património móvel, valorizamos bastante a questão dos valores intangíveis que estão por trás da materialidade temos que preservar. Era mais uma chega, digamos, um contributo. Obrigada. Obrigado, sim. Obrigado. Não sei se querem fazer algum Eu só comentário. queria fazer um comentário, além de agradecer a Eduarda as palavras. Eu também passei por conservação e restauro no Instituto de Técnico de Mar. Mas confesso que a conservação e restauro não gostou de mim e mandaram-me embora. Estou a brincar. Eu sinceramente, o meu objetivo tinha sido ser para a arqueologia. Experimentei a conservação e restauro, foi uma experiência muito, muito boa, mas a minha paixão sempre era esta. E por causa do que referiu relativamente a estes valores que muitas vezes não são musealizados e não são deixados nos museus, eu não posso deixar de falar da última visita que fiz aos Açores. Eu estive no Funchal e fui com o meu pequenito visitar a fábrica da baleia, a fábrica de Porto Pinto. E a musealização está fantástica. Eu só consegui encontrar palavras positivas, muito positivas, para a musealização que se fez daquela fábrica. No entanto, achei curioso, porque há outra fábrica, se não cai em erro, no Pico, na Ilha do Pico, e todas as pessoas que eu falei da fábrica de Porto Pinto falaram-me, então devias ir à do Pico. Há uma diferença substancial entre as duas. Parece que a do Pico, eu não fui lá, contaram-me, tem manequins com as pessoas a demonstrar como é que eram os processos, tal e qual como a Central Tejo, que deve conhecer claramente, não é? A Central Tejo também tem os manequins, pronto, tem os manequins a demonstrar como é que as pessoas trabalhavam, como é que as pessoas faziam os processos e como é que as pessoas sofriam, porque há uma série de manequins na parte do carvão, onde nos demonstra o sofrimento, quer dizer, nunca conseguimos ter na totalidade, mas temos logo essa ligação mental, nós estamos só a ver... Temos uma aproximação, não é? Exato, não temos só um tegão, de carvão com umas pás, não, temos ali a pessoa a lembrar-nos, olha, aqui trabalharam pessoas e aqui pessoas sofreram. E eu penso que isso faz toda a diferença e esse discurso
do meu ponto de vista, devia ser cada vez mais promovido como parte indissociável da memória. Nós, com esta apresentação, como mencionámos, não queremos estar a dizer que todos estes dados não são necessários. Eles são. Não podemos só focar neles. Temos que focar mais além. É isso. Sem dúvida. Se alguém tiver alguma questão mais, por favor, ponha. Eu já conheci, obviamente, o vosso discurso e a vossa maneira de pensar, e esta questão da desconstrução das narrativas, para mim, é uma coisa que a própria arqueologia, e vão-me perdoar, não só no mundo contemporâneo, não só nesta ideia de que é preciso trazer mais gente, e André, eu vou dizer que isto tem falhado ao longo de todos os períodos ou da história da humanidade, da maneira em que nós não vemos pessoas, vemos líticos, vemos objetos, vemos estruturas, vemos tudo, e eu acho que nós, e contra mim falo, acho que nós como arqueólogos ainda estamos aquém do verdadeiro potencial que é toda esta questão da humanização da arqueologia. Claro que a arqueologia contemporânea permite isto de uma maneira, porque temos notícias, temos fotografias, há quase uma maneira extraordinária de o fazer, e vocês conhecem a minha posição, eu acho que é através da arqueologia contemporânea que nós vamos conseguir, é através daqui que nós vamos construir um discurso que faça com que as pessoas se identifiquem mais com o passado, mais com os períodos anteriores, mas aquele que permite o facto das pessoas se aperceberem que aquilo que elas fazem, que aquilo que elas viveram, que aquilo que os pais delas viveram e os avós tem uma importância arqueológica, tem impacto arqueológico, é algo que acorda toda a gente. E de repente as pirâmides já não são aquelas coisas que estavam há 5.000 anos, são coisas que contam narrativas de pessoas. Tenho sentido isso através da comunicação com toda a gente e sinto que é esse o caminho que devemos ir. Claro que humanizando, contando, e perdoe-me a expressão, desgraças, por alguma razão as desgraças vendem mais do que as felicidades. A verdade é esta. Não, é uma coisa humana fazer sentir que as pessoas têm... Alguém está sempre pior do que tu. E quando alguém está sempre pior do que tu, o discurso agrada porque tu sentes-te bem. É quase um conforto pensar que há alguém pior. Não sei se será este exclusivamente o caminho. Não sei se vocês sentem que o caminho para a humanização é contar só as partes más. Se vocês sentem que é contar também as partes boas. Se vocês sentem que alguma já vos passou pela cabeça fazer uma construção de narrativas da felicidade em vez da tristeza? Bom, a ti não preciso dizer, mas há uma série de pessoas aqui que se calhar não sabem, mas a minha dissertação passa também por aí. Humanizar o tema é humanizar a arqueologia industrial. E das pessoas que eu já tenho contactado nos meus, posso chamar assim, casos de estudo, eu também não estou só à procura das desgraças, obviamente. As pessoas, depende do sítio que nós estamos a estudar. Por exemplo, este é um sítio que é bastante... Pode-se trazer mais esta questão de haver desgraças, porque é uma pedreira e um parênteses só, uma coisa vontade. Nós queremos muito para a desgraça para contrastar com o discurso maravilhoso do progresso, que é preciso. Foi nesse sentido. Havia histórias interpretadas como felicidade também, desculpe. Sim, porque, por exemplo, um dos casos que eu tenho acompanhado muito perto, e estou sempre a falar, porque eu acho que é um sítio fantástico e quem mora aqui na zona devia conhecer, que é a fábrica da pólvora de Valminhazes. O Ecomuseu, tanto quanto sei, disponibiliza a hipótese das pessoas visitarem a última máquina a vapor a trabalhar em Portugal, pelas mãos de Francisco Moura. E o Francisco, se vocês falarem um bocado com o Francisco, é mais as coisas engraçadas que ele conta do que as tristezas. Estamos a falar de uma pessoa que sobreviveu a uma explosão da pólvora. Ele sobreviveu com quase 70% do corpo da epiderme queimada. E o Francisco, com toda esta carga negativa que é trabalhar no sítio daqueles, ele conta histórias fabulosas, histórias muito engraçadas, e os aspectos, sei lá, as praxes que eles faziam uns com os outros, as partidas, as brincadeiras, tudo isso. E eu aqui estou a olhar mais para
para a parte das indústrias, obviamente. Tudo isto faz parte do sítio. Eu acho que é completamente indissociável as brincadeiras, das tristezas. É como eu costumo dizer, às vezes quando faço a apresentação da minha dissertação, naqueles sítios as pessoas não trabalhavam só, as pessoas choravam, ansiavam pela sexta-feira, ficavam tristes à segunda, estavam deprimidas porque um filho estava doente, recebiam boas notícias, más notícias, sei lá, o Benfica foi campeão, o Benfica perdeu. É um sem fim de sentimentos. Eu acho que todos eles contam. Enfim, como nós. Mas aquilo que a gente sente é que, independentemente de ficarem felizes, nunca era na ideia de fazerem parte do progresso. Nunca. Raramente. Raramente. Sim, porque não estava sentado, não é? Sim, depende da cadeia, não é? Depende da cadeia. Raramente é com esse. Não há essa percepção. Não há essa percepção. E é a história que se conta isso. É esta maravilha É o distanciar. O que se faz é o distanciar, ver de cima, ver o todo. E depois esquecem-se dos pormenores que no fim importam tanto, não é? E sempre importam. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão ou quererá dizer mais alguma coisa. Ou se vocês querem fazer algum comentário adicional. O comentário que eu quero fazer é que é um prazer trabalhar com estes dois. Somos tão diferentes em uma série de coisas e pronto. E realmente 3 instituições diferentes e também aqui a mensagem que a gente quer passar. Toda a gente consegue encontrar um ponto de equilíbrio quando há boa vontade. Sim, no fundo, a arqueologia acho que serve o seu propósito, não é? Tentar perceber o outro, seja em cronologia for. Inclusividade versus exclusividade. Sim. Portanto, se neste caso, não sei se mais alguém tem algum comentário, porque senão vou dar esta sessão também por encerrada, desculpem. Fala-se de desgraças e de mortes. Coitado do Joaquim. E vou, desde já, muito obrigada por todos, pela vossa presença. Vou, neste momento,